Comenta aí. Opa! Aí, produção, olha! Tirei que era um silver tape aqui, muito forte, entendeu? Não, o pessoal usa uns negócios de qualidade aqui, né? Eu acho maravilhoso. A galera falando aí, olha, muito bom ter vocês aqui de volta, a gente expandindo horizontes aí. Eu joguei a primeira edição, foi da hora demais. Aí, Matheus, muito bom ter você com a gente. A Rayane conheceu esses dias. Rayane, seja bem-vinda aí também a Family Star CTF. E é isso aqui, ela siga essa pessoa maravilhosa, né? Está aqui, estão conosco. Ó, estão dizendo aqui que a Dani é Black Hat. Eu não sei se eu quero entrar nessa polêmica. Eu sou preguiçosa, gente. Depende. Gente, vamos... Se for algo para manter a preguiça, até faço. Automação na veia, só vamos, né? Maravilhosa. Gente, estamos aqui, Dani Guimarães aqui com a gente. Dani Guimarães, ela tem 10 anos de experiência na área, ela é formada em gestão de TI pelo SENAC, pós-graduada em Big Data pela FGV, possui background em desenvolvimento e banco de dados. Foi responsável por segurança da informação em uma empresa do varejo e e-commerce, e atualmente é responsável pelo atendimento especializado em Threat Intel. Então, o tema que nós vamos falar hoje é o que é Threat Intel, onde vive, o que come, do que se alimenta. Até outro dia, eu não faço questão nenhuma de esconder que até outro dia, por razões que não preciso explicitar, mas a Dani sabe, eu não sabia que raios era Threat Intel. Então, aí eu fui pesquisar e achei interessante trazer esse tópico para vocês. Mas como tudo que a gente faz no Star CTF, é como eu disse no começo, quando a gente não sabe falar sobre um assunto, a gente vai lá e traz uma pessoa top das galáxias para falar sobre isso. Dan, seja muito bem-vinda ao Star CTF. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E vamos começar, né? Vamos do começo. Gostaria que você falasse um pouco do que é o Threat Intelligence, como surgiu essa ideia sensacional. Conta um pouco para a gente. Bom, basicamente, tá? Resumidamente, porque eu poderia passar aqui 10 horas falando sobre o que é. Mas são informações coletadas, né, tratadas e analisadas sobre ameaças e atores de ameaça, que ajudam a mitigar eventos prejudiciais no ciberespaço. E a gente tem aí como fonte a inteligência open source, inteligência de mídias sociais, inteligência humana, técnica e inteligência de deep e dark web, tá? Então, basicamente, é a coleta e a tratativa e a análise dessas informações. Falando de histórico, esse é um conceito que em si ele é usado desde muito antes da criação da internet, tá? Então, ele esteve presente em muitos momentos históricos, como na era da monarquia, nas grandes revoluções e guerras. Um exemplo é a interceptação de mensagens criptografadas. Então, isso era muito feito durante a Grande Guerra, através da captura de livros de código de países inimigos. Então, você tinha lá os criptoanalistas que pegavam esses livros, estudavam, para poder decifrar aquelas mensagens que foram interceptadas, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre a Sala 40, que foi a sala utilizada durante a Grande Guerra, que gerou aí, depois, no futuro, a quebra da máquina Enigma, que foi aí utilizada por muito tempo pelos alemães, né? Então, até para quem gosta de história, gosta de entender sobre isso, eu tenho aí a indicação do livro dos códigos, que não fala só de criptografia, mas fala um pouco da história de como era essa coleta de informação naquela época, tá? Do Simon Siggin,
É meu livro de cabeceira, assim, eu acho que é um livro que vale muito a pena aí o tempo. A gente também tem aí, na Guerra Fria, grandes exemplos de espionagem, então, tudo surgiu daí, né? O FBI, com as suas... o FBI tem grande porcentagem aí da criação desse novo modo de trabalhar voltado para a cibersegurança, né? Mas é uma coisa que já era explorada bem antes da internet. Que legal. Fazendo uma rápida pausa aqui, só queria agradecer a produção aqui, me passou que já somos mais de 100 seres humanos na live. Então, muito obrigado aí a todos os presentes. Com perdão da palavra, puta que pariu, vocês vieram mesmo, né? Então, somos muito, muito agradecidos aí, sucessagem total. Voltando aqui, Dani, maravilhoso, eu sou uma pessoa assim, eu adoro essa parte de história, né? Eu achei interessante que você falou, né, que surgiu na Primeira Grande Guerra e tudo mais. Os principais protocolos eu falo de redes porque eu sou de redes, tá, gente? Cada um fala da caixinha que atua. Os principais protocolos de redes, eles também surgiram, né, nessa época, né? Então já tinha essa preocupação com criptografia, com mensagens cifradas, mas a gente deixa essa saquinagem pesada para mais tarde, que aí a Thalita a gente vai falar fortemente sobre criptografia, né? E assim, beleza, agora a gente entendeu o que é o Threat Intel, como que funciona. Agora, o que não é o Threat Intelligence? Porque eu acho que isso confunde muito as pessoas hoje em dia. Eu tenho uma frase um pouco bruta e famosa. Bom, o Threat Intel não é a mistura de FBI com Mãe de Ná. Então, tipo... Eu achei incrível. Inclusive, nesse livro que eu acabei de recomendar, tem a história, né, de um alemão que estava tão desesperado um polonês, na verdade, para decifrar as mensagens do Enigma, que ele chamou uma vidente para tentar quebrar não foi o Alan, para tentar quebrar a criptografia. Então, gente, não tem nada místico, tá? Mas, assim, uma coisa que eu acho que vale ressaltar é que ninguém consegue olhar a internet toda, tá? Porque Threat Intel é um ciclo contínuo, então, desde a coleta até o tratamento e análise das informações, é uma luta diária para você manter os coletores existentes, né, e olhar para cenários futuros e se organizar para ter novos coletores. Então, eu costumo dizer que é uma corrida de gato e rato, assim, tipo, você tem que manter os seus coletores, você tem ali o desafio técnico de conseguir, às vezes, bypassar regras daquele coletor para poder ter a informação. Então, você tem que ter aí essa... Então, ninguém nunca vai olhar para tudo. Talvez o Google, a Microsoft, não sei, né? Talvez. Aí, uma possibilidade aí. E, assim, a gente tem muita confusão sobre o funcionamento de Threat Intelligence com outras áreas de segurança, como um SOC e gestão de vulnerabilidades. Já ouvi muitas vezes de cliente falar, eu contratei uma caixa preta. Mas não é isso. Porque a gente precisa manter a integridade do nosso posicionamento, né? Então, quando você está envolvido em canais de fraude, canais de Black Hat, canais de gente pesada, você não pode sair pelos quatro ventos falando onde você está, entendeu? Então, não é uma ideia muito inteligente. Então é um negócio que é difícil para as pessoas entenderem, porque quando você olha para um SOC, você olha para uma gestão de vulnerabilidades, é totalmente diferente o nível de informação que você consegue chegar com o cliente, né? Por exemplo, o SOC, quando você gera um evento, você mostra para ele qual é a fonte, você traz o
o log source daquela informação traz as informações técnicas mais detalhadas. Agora, quando a gente fala de threat intelligence, principalmente quando olha para dark, deep web, é uma coisa que a gente mantém meio que fecha o capô do carro, entendeu? Por questão de integridade da equipe e também por questão de você conseguir manter aí o posicionamento, o seu posicionamento, né? Através das suas personas, porque é aquela coisa mesmo de filme de espionagem, sabe? Você se passa por uma outra pessoa, só que isso tudo acontece na internet. Ô, Dani, a Renata, ela pediu para você falar o nome do livro de novo. Acho que ela ficou interessada. O livro dos códigos, tá? Do Simon Singh. Maravilhoso. Então, você falou um pouco dessa questão de níveis de informação, né? Aqui nos meus estudos, que aqui, né, StarStaff, a gente estuda, a gente aprende, né? Nos meus estudos eu também vi muito essas palavras, né, de nível de informação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é o nível operacional, o que é o tático, para quem é, com quem que eu falo esse negócio, como que funciona isso? Bom, vamos lá. A gente tem 3 níveis de informação, né, classificado. Vai muito assim, a gente tem muito framework dentro de Threat Intelligence, então vai muito da empresa, como que ele quer operacionalizar isso, tá? Mas falando aí da base, a gente tem 3 tipos, que é o tático, que normalmente são informações usadas para ajudar, né, a identificar os atores de ameaça, como os IOCs, que são os indicadores de comprometimento, tá? Dentro desses indicadores de comprometimento, você vai ter hash, nome de arquivo, endereço IP, e a gente possui, né, algumas categorias de IOC, por exemplo, de e-mail, de rede, baseado em host, ou em comportamento, que é uma coisa que vem se popularizando bastante, tá? Então, a gente já não olha só para um IP, mas a gente olha também para o comportamento. Quando a gente pega um malware, como que esse malware se comporta? E aí eu crio um IOC baseado naquilo, entendeu? A gente tem o nível operacional, que aí são os detalhes, né, sobre a motivação ou as capacidades de um agente de ameaças. Então, tipo, é um grupo hacker, é um grupo de fraudadores, qual que é o alvo deles? É o setor financeiro, é o setor, sei lá, varejo. Varejo. E nesse nível é onde a gente entrega, né, as técnicas e os procedimentos e também as ferramentas que esses atores utilizam. E aí a gente chama dos TTPs, né, tática, técnica e processos. E aí, esses 2 níveis de informação são coisas que são mais utilizadas pela equipe mesmo de segurança da informação, pela equipe de antifraude, pela equipe de marketing. Marketing é uma área que apoia muito esse tipo de serviço, porque a gente sabe que hoje a gente tem um tipo de ataque chamado atendente impostor, que é um cara que ele vai lá, copia a página da empresa X e se passa como um atendente. Aí ele fica só esperando os clientes fazerem uma reclamação para fazer uma interação com esse cliente. Então, a gente tem muita participação de marketing, fraude, equipe antifraude tratando esses casos, tá? E aí a gente tem o nível estratégico, que aí é uma inteligência mais sobre o risco abrangente associado com a cyberameaça em questão, que pode ser usado para drivar aí a estratégia da organização pelo C-Level. Então, por exemplo, a gente teve aí nesse ano que passou Double Extortion. Cara, Double Extortion rolou em um monte de empresa. Você gera esse material para o seu C-Level para ele definir quais são as defesas que ele vai investir durante aquele período ali para evitar que aquela ameaça se torne um incidente para a empresa, tá? Então, basicamente, são esses 3 níveis aí de informação. Eu queria trazer aqui a pergunta da Rayane. Perguntas da galera!
Pelo visto, a Rayane já curtiu, né? Ela quer saber se tem alguma trilha ou algo do tipo para se tornar um threat intel. O que precisa saber? Se tem algum tipo de informação específica. Bom, Threat Intel é uma área que, como todas as outras dentro de segurança da informação, ela tem as suas segmentações, né? Então, vai muito do que a pessoa gosta. A gente tem a área de coleta, que é uma área que exige que você tenha criatividade e que você saiba programação, para você poder automatizar aquelas fontes e poder burlar as fontes. Então, Já começamos a falar de existe aí hackinagem, né? uma necessidade de você saber programação, de você saber um pouco aí não de pen teste em si, mas de segurança ofensiva, tá? Aí a gente tem a área de monitoração, que aí é quando a informação já chega para o analista, né, para ele fazer a análise e triar essa informação para entrega. Então, o cara tem que saber um pouco de segurança ofensiva também, tem que saber um pouco de banco de dados, tem que saber um pouco. Então, é muito, assim, eu costumo dizer que você precisa saber um pouco de cada coisa dentro de tecnologia e saber muito sobre segurança da informação, né? Porque senão fica muito complexo ali durante o dia a dia para você ter essa criatividade, ter esse olhar de curiosidade, de tipo, mas esse vírus aqui, como é que ele funciona? Aí a gente também tem a área de engenharia reversa dentro de cyber. Então, existe engenharia reversa de APK, engenharia reversa de malware, tá? Que aí você vai estudar não só a campanha de distribuição desse malware, mas como ele funciona, o que ele faz, entendeu? Então, é uma área muito abrangente, mas se eu pudesse dar uma dica para quem tem vontade de entrar na área, primeiro seria estude redes, programação, conceitos básicos, tá? E mergulhe dentro de segurança da informação, porque a ameaça, ela não está focada só em um segmento da área de segurança, ela está focada em todos os segmentos. Então, você vai precisar saber gestão de vulnerabilidade, como é que funciona um SOC, como que funciona, por exemplo, um firewall. Então, você precisa saber bem os conceitos de segurança da informação, tá? O Wesley, ele quer saber se você teria dicas de como migrar do SOC para Threat Intel. Tenho. Bom, ânsia braba. O SOC você já tem a visão ali de comportamento, você já consome as informações que são geradas por Threat Intelligence, né? Isso dependendo da empresa. Tem muita empresa que tem essa troca. Então, de você conhecer o que é um IOC, um TTP, você começar a desenvolver essa sua curiosidade para saber como uma ameaça funciona, vai te impulsionar para você ir para uma área de Threat Intelligence. Não só isso, mas também a gente tem alguns materiais bacanas, livros sobre o assunto. E, como eu disse, né, decidir qual parte das segmentações de Threat Intelligence você quer alcançar. Por exemplo, se você gosta de engenharia reversa, então foca num curso de engenharia reversa. Se você gosta da área de coleta, foca num curso de programação. Então, vai muito do que você gosta, tá? Mas de você já estar no SOC, já é meio caminho andado. O Bruno Orlando, ele quer saber qual que é a diferença de Dark Web e Deep Web. Bom, vamos lá. A gente tem a Surface, que são URLs que são indexadas, né, pelos buscadores, como o Google, o Bing. A gente tem a Deep Web, que normalmente você utiliza uma rede tipo Tor para acessar, que é a rede Onion, que a gente chama. Então, são URLs que não são indexadas, tá, na internet. E a Dark Web digamos assim, é o porão da Deep, né? Então,
Para você entrar lá, coloca uma máquina virtual dentro de outra máquina virtual, dentro de outra máquina virtual. Enfim, tipo, a diferença entre essas três camadas é justamente que quanto mais baixo você for em uma camada, é mais difícil de você localizar a informação, né? Então, tipo, se você entra lá numa rede Tor, a gente tem algumas listas de URLs que você consegue acessar. Mas é aquela coisa, quanto mais você vai explorando, tendo contato, né, na Deep Web, você vai conseguindo mais informações para ir descendo o nível. Dark Web é uma coisa mais complexa de você conseguir encontrar, né? E outra, é bem perigoso, então toma cuidado se você tentar acessar isso, porque é uma rede que tem pedofilia, que tem tráfico de drogas, que tem coisas realmente que são relacionadas à área criminal, tá? Então, crianças, não façam isso em casa, hein? Olha lá, tô de olho aqui em vocês, tá? Poxa vida, né? Mais uma entrevista maravilhosa que eu queria ficar aqui até o amanhecer, né? E assim, Uma curiosidade, nossa senhora, uma curiosidade, aí é uma curiosidade minha mesmo, tá? Você trabalha com atendimento especializado, então você interage muito com clientes, né? E eu queria saber, eles te pedem indicação de ferramenta? Tipo, já que eu tô com uma vulnerabilidade, que eu instalo aqui para resolver esse negócio aqui que você mandou, esse relatório estranho? sim, tá? E isso faz parte de um bom serviço de threat. Então, a gente normalmente entrega os reportes para o cliente já com as recomendações para ele poder mitigar a ameaça que foi reportada, tá? Ainda mais quando a gente olha para o cenário de fraude, que é um cenário bem complexo. Então, o cara que está ali olhando para aquela fraude, ele fala, meu Deus, e agora? Então, você tem que tentar orientar o cliente da melhor forma. A gente teve a exposição da base, suposta base do Serasa, e tem muito cliente preocupado. Tipo, a gente está pensando em formas de mitigar os possíveis ataques, mas a gente sabe o quão complexo é para o cliente quando ele recebe uma bomba dessa, né? Pensar no que fazer. Então, a gente tem essa preocupação de entregar a informação pronta para o cliente. É só ele pegar aquilo e falar, tá, aconteceu isso, a recomendação é fazer isso, entendeu? Então, normalmente os clientes me usam muito nesse sentido de tipo, pensar em coisas para mitigar a ameaça, pensar em coisas para solucionar a fraude. Então, isso, no meu ponto de vista, faz parte de um bom serviço, tá? Não, eu achei interessante essa parte, porque, assim, por ser uma área nova, né, ainda é um conceito muito abstrato na cabeça das pessoas, tem muita gente que tende a achar que não, ele vai me entregar um relatório e depois eu que lute. Se Então, estão fazendo isso com vocês, pessoal, por favor, não aceitem. olha lá, dica da especialista. Dani, queria que você deixasse aí um último recado aí para os nossos seres humaninhos que estão nos acompanhando aqui nessa quente noite de sábado. Bom, pessoal, para você que tem essa curiosidade aguçada, que gosta de mexer com essa parte mais criativa, né, do lado de segurança da informação, eu indico que vocês procurem ir para essa área, tá? É uma área que falta muito profissional, é muito difícil você achar uma pessoa que se encaixe, né, nas vagas, então quanto mais pessoas estiverem estudando, se preparando, melhor para todo mundo, né? Então, e uma dica que eu gostaria de dar, assim, para quem está começando, seja criativo e seja curioso, que isso acho que é o fator que faz você decolar na área mesmo, tá?
E goste de estudar, porque você tem que estudar todo dia, 24/7, muito, porque todo dia os moleques estão por aí causando. Eu amei. Dani, eu queria muito agradecer você ter participado aqui com a gente, é a nossa primeira live, né? Então a gente chamou aí a galera, né, top aí para colar com a gente. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo, ter disponibilizado aí seu tempo, né? E, né, espero que você volte aqui mais vezes, porque a galera gostou do tópico, se interessou. Então, quem quer a Dani mais vezes, já põe aí nos comentários que a gente já reserva um horário com ela para falar desses rolês aí de Threat Intel. Dani, Eu obrigado. que agradeço, foi uma honra para mim, viu? Obrigadão mesmo aí pelo apoio desde o começo, desde os primórdios. E a gente se tromba aí numa próxima. Com certeza. Obrigada, pessoal. Boa noite. E vamos aí acompanhar as próximas lives que tem conteúdo muito bom. Até mais. Tchau, Dani!